senhores, dando continuidade aos nossos vídeos de dicas do ICC com a parte de escalonamento do sistema, parte 2, vamos a essa parte de escalonamento em que o número de variáveis é menor, o número de equações é menor do que o número de incógnitas ou de variáveis. O número de equações é menor do que o número de incógnitas. É um exemplo que nós temos aqui a seguir. Então, senhores, para chegarmos ao escalonamento, primeiro passo, devemos anular todos os coeficientes da primeira incógnita ou variável a partir da segunda equação. Então, senhores, aqui nós temos que escalonar esse 2x e esse x, que são a primeira variável na segunda e na terceira equação. Para isso, então, o que nós vamos ter que fazer? Em relação à segunda equação, nós vamos ter que fazer o seguinte com ela: tomar o produto dela multiplicada por menos 2 e adicionar a segunda equação. Como você consegue esse menos 2 para multiplicar a primeira equação? É só você tomar, gente, o coeficiente que deve ser eliminado, ó, e dividir pela primeira aqui, por 1, né? 2 dividido por 1, 2. O que é que você faz? Com a primeira equação, você multiplica pelo oposto dessa divisão. Para chegarmos, então, à equação escalonada, é só você fazer a multiplicação de todos esses elementos e em coluna adicionar com as variáveis, os termos que devem ser escalonados e operados. Então, no nosso caso, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2x mais 2x, escalonamos, que dá 0. Menos 2 vezes o y dá menos 2y, menos 2y mais y, menos y. Menos 2 vezes o z, menos 2z, com menos 2z, menos 4z. Menos 2 vezes o menos t dá 2t, mais t, 3t. E menos 2 vezes o 6 dá menos 12, com menos 1, menos 13. Bem, senhores, aqui nós temos o resultado desse escalonamento. Vamos, então, ao escalonamento desse x. É só você, então, tomar agora a primeira equação, multiplicá-la por menos 1 e adicionar esse resultado com a terceira. Então, senhores, como você consegue o menos 1? Da mesma maneira, dividido o coeficiente que deve ser, da variável que deve ser escalonada, com a primeira aqui acima. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Trabalhamos sempre com o oposto, ou seja, passamos a multiplicar a primeira equação por menos 1 e adicionar em coluna com os coeficientes da terceira. Então, senhores, menos 1 vezes o x dá menos x mais x, escalonamos. Menos 1 vezes o y dá menos y, com menos 2y, menos 3y. Menos 1 vezes o z, menos z, mais z, 0z. Menos 1 vezes o menos t, dá 1t ou t. t mais 2t, 3t. Termo independente, menos 1 vezes o 6 dá menos 6, com menos 3, menos 3, menos 9. Escalonamos aí, então, senhores, os elementos da segunda, a primeira variável, né, da segunda e da terceira equação. Vamos ter, então, gente, que agora no segundo passo, anular os coeficientes da segunda incógnita a partir da terceira. No caso aqui só temos até a terceira, vamos ter que escalonar esse 3y daqui, o menos 3y, né? A variável y. Então, para isso, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que tomar essa segunda equação, ó, a segunda variável que você tem que escalonar, lá você trabalha com a segunda equação. E conseguir um valor que multiplicado, adicionado a menos 3, y ser eliminado. Como vamos conseguir esse elemento? Não tem problema, gente. Tem aqui o detalhe. Mas vamos ver aqui, ó, menos 3 dividido por menos 1, y. Né, ó, só os coeficientes. Menos 3 dividido por menos 1 dá 3. Pego, então, o oposto dele, que é menos 3. Multiplico todos os elementos da segunda equação em coluna adicionada à terceira. Então, vamos nós. Menos 3 vezes o menos y dá 3y positivo. Mais 3y, escalonamos a variável y. Menos 3 vezes o menos 4 dá 12z, mais 0z, 12z. Menos 3 vezes o 3t, menos 9t, mais 3t, menos 6t. Termo independente,
Menos 3 vezes o menos 13 dá 39 positivo, menos 39, 30. Bem, senhores, aqui então nós temos o nosso sistema escalonado. Então, para resolvermos esse sistema, que no caso trata-se de indeterminado, por quê? Porque o seu número de equações é menor do que o seu número de variáveis. Ou seja, senhores, nós temos 3 equações e 4 variáveis. Então, sempre que isso aconteça, no escalonamento do sistema, nós já temos pela frente o sistema indeterminado. Ou seja, como vamos fazer para considerar a sua solução? Nós vamos inicialmente calcular o grau de indeterminação do sistema. Gente, como é dado o grau da indeterminação? Para você responder o grau de indeterminação do sistema, você faz a diferença de quem? Do número de variáveis do sistema, que no nosso caso aqui são 4, menos o número de equações do sistema, que no caso é 3. Então, 4 menos 3 é 1. É o grau de indeterminação do sistema. O que o grau de indeterminação fornece, senhores? O grau de indeterminação do sistema fornece o número de variáveis livres do sistema. O que é uma variável livre do sistema? Bem, senhores, aquela variável que não aparece no início de nenhuma das equações do sistema. Nesse caso, senhores, se vocês verificarem, nós temos quem livre? É a t, né? A variável t não inicia nenhuma das equações do escalonamento do sistema. Então, senhores, ela é considerada variável livre. E aí, para você continuar a solução do possível sistema, nós vamos atribuir a t um valor real qualquer. Por exemplo, em geral, simbolizamos pelo valor alfa. E onde, para chegarmos, então, a uma das variáveis do sistema, nós começamos de baixo para cima. Na mais simples dela, vamos usar o t valendo alfa. Então, senhores, se o t é alfa na terceira equação, ficamos com 12z menos 6α igual a 30. Tirando o valor do z nessa equaçãozinha, né? Então, nós ficamos aqui com o z a valer 30 mais 6α sobre o 12. Bom, senhores, para continuarmos o sistema, já temos os valores do z e t. O z foi o atribuído, foi o atribuído, que é o alfa, e o z encontramos há pouco. Para então chegarmos a y, vamos à segunda equação, e onde a z vamos usar o 30 mais 6α, e onde a onde a t vamos usar alfa, e onde o z vamos usar o 30 mais 6α. Aqui simplificado para facilitar um pouquinho, simplificamos aqui essa fração por 6, fica a valer 5 mais alfa sobre 2. Bom, senhores, então, usando os valores de z e t na segunda, chegamos então, senhores, ao valor do y, que é, no caso, o alfa mais 3. Bem, senhores, já temos então as variáveis z, t e y. Para então chegarmos à última que falta, que é a x, vamos à primeira equação do sistema e no lugar de y, z e t, vamos usar respectivamente os seus valores na dependência alfa. E aí, assim sendo, senhores, usando a nossa primeira equação, ficamos com a dependência dessa expressão, que você isolando o valor de x, ficamos com 1 menos alfa sobre 2. Bem, senhores, aí então nós temos, ou podemos armar o conjunto de solução dessa equação, valores do x, do y, do z e do t. Se o senhor quer encontrar algum dos valores que são infinitos desse conjunto de solução, é só você atribuir a alfa um valor real qualquer. À medida que você atribua, mais você vai encontrar. Bem, senhores, para observações quanto ao escalonamento. Se você está escalonando um sistema e ocorrer que você encontra uma equação em que todos os seus coeficientes é nulo e o termo independente também é nulo, essa equação você pode excluí-la do sistema. Agora, da mesma maneira, se você encontrar no escalonamento uma equação em que todos os coeficientes das variáveis são iguais a zero e o termo independente deixa de ser zero, ou então é diferente de zero, esse sistema, senhores, é considerado um sistema impossível. E uma condição de classificar sistema, um sistema pode ser, no caso, possível determinado, possui a única solução, SPD, possível indeterminado, admite infinitas soluções, então é um SI.
ou seja, o sistema não tem ou não possui nenhuma solução. Bem, senhores, deixamos essas 3 questões de vestibulares, inclusive com o seu gabarito, e no mais, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.